Olá! Hoje nós iremos estudar os capítulos 7 a 9 do livro de Números. O capítulo 7 trata das ofertas dos chefes das tribos na dedicação do altar. Esse é um dos capítulos mais longos da Bíblia. Dos versículos 1 a 9 do capítulo 7, os carros e os bois foram apresentados. Os líderes das tribos uniram-se para trazer os carros, bem como os bois para os puxar, para o uso de dois dos clãs levíticos, Os filhos de Gerson e os filhos de Merari, que transportariam as partes do tabernáculo que lhes tinham sido designadas. Nenhum carro foi entregue aos coatitas. Esses estavam encarregados de carregar sobre os ombros as coisas sagradas. Notem que os filhos de Merari receberam 2 vezes mais os meios de transporte do que os gersonitas, já que eram eles que tinham que carregar as tábuas, colunas e bases do tabernáculo. No versículo 11 do capítulo 7, informa que os líderes, chefes ou príncipes, depende da tradução, diz que eles vão apresentar sua oferta conforme o seu dia. Esse dia não tinha a ver com idade, dignidade ou descendência, e sim com a ordem da marcha estabelecida por Deus lá no capítulo 2 de Números, de acordo com os lugares no acampamento que as tribos tinham e a respectiva ordem da marcha. Versículo 12 do capítulo 7, Naasson é o chefe da tribo de Judá. Seu nome significa encantador. Ele é o primeiro, porque Judá era a primeira tribo na marcha, que tomava dianteira quando levantavam o acampamento. Versículo 18 do capítulo 7, Natanael é o chefe da tribo de Issacar, que estava no acampamento liderado pela tribo de Judá. Natanael significa Deus deu. No versículo 24 do capítulo 7, Eliabe era o chefe da tribo de Zebulon, tribo que completava o grupo do primeiro acampamento, comandado pela tribo de Judá. Eliabe significa Deus é Pai. No versículo 30 do capítulo 7, no 4º dia, começa a oferta do chefe da tribo de Ruben, que comandava o 2º acampamento. O nome do chefe era Elizer, que significa Deus é uma rocha. Versículo 36 do capítulo 7, Selumiel, chefe da tribo de Simeão, que fazia parte do acampamento comandado pela tribo de Ruben, faz a oferta no 5º dia. Selumiel significa amigo de Deus. No versículo 42 do capítulo 7, o chefe da tribo de Gade, tribo que também está no acampamento comandado pela tribo de Ruben, faz sua oferta no 6º dia. Seu nome é Eliasaf e significa Deus acrescentou. No versículo 48 do capítulo 7, agora começa a oferta do 3º acampamento, liderado por Elisama, da tribo de Efraim. Elisama significa Deus escutou. No versículo 54 do capítulo 7, o chefe da tribo de Manassés, Gamaliel, faz a oferta no 8º dia. Gamaliel significa galardão de Deus. No versículo 60 do capítulo 7, no 9º dia, a tribo de Benjamim, a última tribo do acampamento comandado por Efraim, faz a oferta por meio do seu chefe Abidã, que significa meu pai é juiz. No versículo 66 do capítulo 7, Aiezer, chefe dos filhos de Dan, a tribo do 4º acampamento, que ia na retaguarda. Ele ofertou no 10º dia. Aiezer significa meu irmão é socorro. No versículo 72 do capítulo 7, no 11º dia, o chefe da tribo de Azer, Pagiel, faz a oferta. Pagiel significa intervenção de Deus. No versículo 78 do capítulo 7, no 12º dia, a última tribo faz sua oferta por meio de seu chefe, Aira. Aira significa meu irmão é mau. Todos estes nomes têm sentido religioso, que pode ser relacionado com Cristo. Isso se vê até nos nomes mais obscuros, como este último citado, meu irmão é mau, o que mostra o amor de Cristo em se tornar irmãos de nós, pecadores. Dos versículos 84 a 88 do capítulo 7, nestes versículos nós temos um resumo quantitativo das ofertas das 12 tribos de Israel. Todas as tribos deram a mesma oferta. A tribo de Levi não fez oferta porque eles eram um povo separado para Deus. No versículo 89 do capítulo 7,
Todo este capítulo, né, acontece de forma simultânea aos eventos de Êxodo 40, versículo 17. E aqui, neste versículo, se cumpriu a promessa feita no capítulo 25, versículo 22 do livro de Êxodo. Agora nós vamos estudar o capítulo 8. O capítulo 8 fala sobre a consagração dos levitas. No versículo 2 do capítulo 8, os pavios foram colocados na frente dos 7 receptáculos de óleo, para que o santuário inteiro fosse bem iluminado. Esta luz representa a obra da igreja em testificar a graça divina. E em Apocalipse 1, versículos 12 a 20, há uma descrição do próprio Jesus como sumo sacerdote, cuidando das 7 lâmpadas, né? Representando as 7 igrejas da Ásia. Dos versículos 5 a 7 do capítulo 8, o processo para purificar os levitas envolvia 3 passos. Primeiro, aspergir os levitas com água especial para purificação, provavelmente vinda da bacia de bronze que fica na área externa do tabernáculo. Segundo, raspar todo o seu corpo. E terceiro, lavar as suas vestes. Nos versículos 8 a 12 do capítulo 8, na cerimônia, 2 novilhos eram sacrificados depois que os levitas colocavam suas mãos sobre a cabeça dos novilhos, como símbolo de identificação dos levitas com os novilhos que receberiam, com esse ato, a carga dos pecados dos levitas. Dos versículos 13 a 14 do capítulo 8, os levitas deviam ser dispostos perante os sacerdotes descendentes de Arão e a congregação dos israelitas, como oferta para o serviço do santuário. Versículos 15 a 19 do capítulo 8, os levitas eram assistentes dos sacerdotes, transportando e fazendo a manutenção das estruturas e utensílios do santuário. Eles também serviam de guardas contra invasões de santidade do tabernáculo. O papel substitutivo dos levitas em lugar dos primogênitos de Israel é reiterado aqui, com ênfase no evento do Êxodo como exemplo histórico desta lei. Dos versículos 23 a 26 do capítulo 8, essa seção sobre a dedicação dos levitas cita seu afastamento aos 50 anos e a idade mínima para o serviço a partir de 25 anos. No entanto, quando a gente estudou o capítulo 4, né, de Números, informa que a idade do serviço era a partir de 30 anos. Então, alguns estudiosos sugerem que essa diferença de 5 anos, que a partir dos 25 anos até completar os 30, os levitas passavam por um período de aprendizado e eram encarregados de serviços mais leves. Agora nós vamos estudar o capítulo 9. O capítulo 9 trata da celebração da Páscoa e da nuvem sobre o tabernáculo. No versículo 1 do capítulo 9, no primeiro mês do segundo ano, os israelitas celebraram sua segunda Páscoa no Monte Sinai. Isso foi 2 dias após o recebimento das ofertas das 12 tribos, né, que a gente acabou de ver no capítulo 7, e 2 semanas depois do primeiro censo. Versículos 2 a 4 do capítulo 9. Os israelitas foram instruídos a celebrar a Páscoa na ocasião própria, como está dito em Êxodo 12, versículos 12 a 40. A Páscoa original tinha durado apenas uma noite, visto que os israelitas partiram apressadamente do Egito, mas as diretrizes posteriores ditavam que essa celebração deveria durar uma semana, começando no dia 14 do mês de Abibe. Os participantes deveriam estar cerimonialmente puros para poderem se unir à celebração. Versículos 5 a 7 do capítulo 9, a jurisprudência bíblica surgiu a partir de circunstâncias experimentadas pela comunidade da fé, como essa questão de a pessoa considerada impura poder celebrar ou não a Páscoa. Então, as questões de obediência aos mandamentos de Deus eram apresentadas aos principais sacerdotes da lei, como o sumo sacerdote, os sacerdotes ou os levitas, que então buscavam a vontade de Deus acerca da questão. Nos versículos 8 a 13 do capítulo 9, Moisés não tentou confiar no próprio entendimento, em sua própria sabedoria. Ele preferiu levar o assunto a Deus em oração e o Senhor o respondeu. Uma pessoa que estivesse imunda ou estivesse de viagem no tempo regulamentar da observância da Páscoa podia celebrar a Páscoa exatamente um mês mais tarde. Nenhuma outra pessoa, porém, podia adiar a observância da Páscoa. Ou seja, quem estivesse em plenas condições de participar da Páscoa e se recusasse a participar, seria eliminado do povo, porque o significado da Páscoa era a salvação dada pelo próprio Deus, e a pessoa estaria recusando essa salvação.
Versículo 14 do capítulo 9, como um rito da aliança com Deus, a Páscoa devia ser celebrada somente por membros da comunidade da aliança. E estrangeiros do sexo masculino que desejassem participar deviam aceitar as condições da aliança, deixando-se circuncidar. Dos versículos 15 a 23 do capítulo 9, a nuvem de dia, que à noite assemelhava-se a fogo, era um sinal da divina provisão, proteção e direção para Israel no deserto. A Bíblia frisa que o povo devia partir ou permanecer onde estava somente quando a nuvem indicasse. O movimento periódico da presença de Deus de um acampamento para outro variava de um dia a vários meses. Estudiosos acreditam que, por causa da estrutura do versículo 17 no original, entendem que esta sessão era, originalmente, uma música cantada durante a jornada pelo deserto. O refrão da canção seria o versículo 18, que traduzida ficaria assim: segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, eles descansavam nas tendas. Com isso, nós encerramos o estudo dos capítulos 7 a 9 do livro de Números.